Olá, pessoal. Vamos para a nossa 20ª aula de matemática, resolução de problemas 4. Problemas com excesso ou falta de dados. Analisando e resolvendo situações problema. Vocês já tiveram uma aula parecida com essa, onde vocês tinham problemas, com excesso ou falta de dados e vocês precisaram reescrever esses problemas para conseguir resolvê-los. Essa atividade é bastante semelhante àquela, é uma retomada, e ela se encontra na página 91 da sua apostila. Antes, nós vamos conversar um pouquinho sobre como se resolve um problema, retomando algumas etapas, alguns passos que nós já conversamos nas aulas anteriores, para reforçar isso para vocês, tá bom? Como se resolve um problema, as etapas. O professor já disse anteriormente que tem gente que pergunta qual conta que faz. Não, eu preciso decidir primeiro se é preciso fazer um cálculo. Às vezes não é. Eu faço um esquema e consigo resolver, né? Vamos lá. Então, primeira coisa que eu preciso fazer quando eu tenho uma situação problema, quando eu tenho um problema, compreender o problema. Ler atentamente o problema, buscando entender o que se deve fazer. Então, isso significa compreender o problema. Uma leitura atenta, uma leitura aprofundada. Usa um lápis de cor ou um grifa-texto para poder destacar as principais informações, destacar o que se pede para que você possa compreender, certo? Um segundo passo, elaborar um plano, fazer uma conexão entre os dados, as informações que o problema te trouxe e o que ele pede, o que precisa ser feito a partir dessas informações que você tem, né? Certamente foi colocado um questionamento ao final, ou colocado algo que você precisasse resolver. Então, isso é o que se pede. Então, você elabora um plano, fazendo conexão entre esses dados, que são as informações do problema e a pergunta propriamente dita. Depois que você elaborou um plano, o que você vai fazer? Executar o plano, fazer o que foi planejado, verificando cada passo a ser dado, que eu faço primeiro, depois que eu resolver isso, o que eu faço, e assim por diante. Então, tem os passos a serem dados, para executar o plano que você elaborou anteriormente. Então, compreender o problema, elaborar um plano, executar um plano. Depois de tudo isso, o que você tem que fazer? Um retrospecto ou a verificação. Você vai analisar a solução que você encontrou, a solução obtida, e fazer a verificação do resultado. Rever o próprio pensamento expressado na solução, certo? Você vai ver se aquilo que você encontrou como solução responde o que foi pedido para a resolução do problema. Então você precisa verificar, você precisa testar a sua resposta. Para essa aula, o professor sugere também, como atividade complementar, que vocês busquem aí os desafios da família de Joaquim. Esse material está disponível no Instagram, está aqui o nome do Instagram onde o material está disponível. E depois vocês vão encontrar no YouTube vídeos e comentários, com comentários e resoluções disponíveis. No YouTube tem um playlist com os desafios da família do Joaquim. O professor vai deixar os links na descrição do vídeo. É uma sugestão de atividade complementar para que você treine a resolução de situação problema, que você treine essa conexão entre informações anteriores e informações posteriores, o que já aconteceu, o que está acontecendo agora, enfim, para que você faça essa conexão com várias informações. Essa é uma história que o professor está criando justamente para favorecer o desenvolvimento do pensamento matemático, do raciocínio lógico na resolução de situações problema. Bom, então nós vimos que existem problemas matemáticos que só existem os dados necessários para serem resolvidos, Aqueles que nós resolvemos no dia a dia, na sala de aula, normalmente só existem os dados necessários para serem resolvidos. Existem problemas que faltam dados que impedem a sua resolução.
Se falta alguma informação, é impossível resolver. E outros que possuem excesso de dados, ou seja, informações que não serão utilizadas na resolução. Na aula de hoje, então, você vai ler esses problemas. Você tem aqui algumas situações, né? A, B e C, são 3 situações problema, que você vai ler e ver qual delas possui excesso de dados e qual possui falta de dados. E depois você vai resolver os problemas que estão aqui, que podem ser resolvidos apenas com os dados que foram colocados aqui. Quais deles é possível resolver com as informações que você encontra aqui? E quais não são possíveis? Os que não são possíveis você não vai resolver. Nesse caso aqui você não vai complementar a informação. Apenas resolver os problemas que podem ser resolvidos com as informações que você tem. Tá bom? Um bom trabalho a todos. Leiam com atenção, grifem as informações, utilizem um lápis de couro, um marca-texto. Releiam, façam um esquema. Se for preciso, faça no caderno. Bom trabalho para todo mundo.